Qual a diferença entre protestantes e evangélicos? Jesus pregava que a mensagem de Deus destina-se a toda a humanidade e não apenas ao povo eleito, como diziam os judeus. A comunhão de bens, a partilha do pão e o batismo eram alguns dos ensinamentos de Jesus aos seus apóstolos e seguidores, que formavam uma pequena comunidade perto de Jerusalém. Divergências entre cristãos deram origem a várias denominações religiosas, como católicos e os ortodoxos. Como os católicos e ortodoxos, o protestantismo também se fragmentou em diversos grupos que têm como base o Deus da Bíblia. Cristãos é o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas do cristianismo deixado por Jesus Cristo. E toda a doutrina está centrada na Bíblia, considerada sagrada por todos os cristãos. O protestantismo é um movimento cristão que surgiu com a Reforma Protestante no século XVI na Europa e que teve como liderança o padre Martinho Lutero. Esse movimento marcou o fim da unidade cristã na Europa Ocidental, cujo marco célebre são as 95 teses do teólogo Martinho Lutero criticando uma série de práticas e doutrinas da Igreja Católica. A Reforma Protestante se iniciou com a insatisfação dos fiéis com a Igreja Católica. No início, a ideia era promover uma reforma da Igreja, mas resultou na criação de outra vertente religiosa. Ao romper com o Vaticano, Lutero desencadeou a Reforma Protestante. Dentro do protestantismo histórico estão as igrejas luteranas, presbiterianas, calvinistas, metodistas, reformistas, anglicanas e batistas. Todo esse movimento estimulava o fim do monopólio da Igreja Católica sobre a interpretação da Bíblia e reivindicavam que todo e qualquer cristão pudesse ler as Escrituras Sagradas. Com a Bíblia na mão do povo e não só da Igreja Católica, isso levou a muitas interpretações diferentes. Os cristãos podiam ler e refletir por si só os escritos sagrados. Por esse fato, a Reforma Protestante ganhava cada dia mais força. As traduções da Bíblia para o idioma alemão feita por Lutero se esgotavam e a separação tornou-se inevitável. A Reforma Protestante veio com força e organizada, seguindo 5 princípios. As 5 solas são os pontos onde divergem da Igreja Católica Romana. 1. Sola Scriptura. Apenas os princípios encontrados na Bíblia são válidos. 2. Sola Gratia. A salvação vem apenas pela graça de Deus. 3. Sola Fide. Os pecados são perdoados apenas pela fé e não pelas ações. 4. Solus Christus. A salvação é encontrada apenas em Cristo. 5. Soli Deo Glória. Glória apenas a Deus. Já o movimento evangélico surgiu no século XVII como um desdobramento do protestantismo. O evangelismo é um movimento cristão que surgiu após a Reforma Protestante, tornando-se uma vertente ainda mais organizada. Sua principal característica é a crença nas boas novas de Jesus Cristo pelo Evangelho. A partir do século XX, surgem novas igrejas protestantes, as igrejas pentecostais e neopentecostais. No Brasil,
Essas igrejas são mais conhecidas como evangélicas. Os evangélicos seguem os princípios das 4 crenças cardeais, que são: primeiro, a Bíblia contém a verdade absoluta. Segundo, a salvação só vem pela crença em Jesus Cristo. Terceiro, crença em nascer de novo, ou seja, que ao se converter e se batizar, é como se o crente ganhasse uma nova vida. Quarto, a importância de espalhar a palavra de Deus por meio da evangelização. A crença básica da igreja primitiva era uma só: Jesus é o Senhor e a salvação dependia da fé nele e das obras de caridade que um cristão deve praticar para alcançar de fato a salvação. Mas as divergências entre os cristãos deram origem a várias interpretações e com isso nasceram várias denominações. Vamos falar sobre algumas. Igreja Católica. Após a morte e ressurreição de Cristo, os seus apóstolos começam a organizar uma religião com hierarquia e regras, na qual acredita que Jesus é o Salvador do mundo. A princípio, o catolicismo é uma comunidade religiosa cristã monoteísta que segue os preceitos de Jesus Cristo. Para o católico, só há um Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, há também a veneração dos santos e da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, Filho de Deus, que faz parte dos costumes católicos. São essas as figuras santas que intercedem pelos seres humanos considerados pecadores. Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa surgiu a partir de diferenças teológicas e políticas entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, que culminaram no cisma de 1054. A denominação Igreja Ortodoxa só surge no século XI. Os ortodoxos só admitem ícones como representações de Cristo e de santos. Eles creem que o Espírito Santo só procede do Pai e não do Pai e do Filho, como acreditam os católicos. Eles não acreditam na existência do purgatório. Cada bispo tem autonomia sobre a sua igreja e não existe um líder maior ou infalível. A decisão é tomada de forma colegiada. Em 1517 veio a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, que publicou 95 teses criticando a condução do cristianismo como a venda de um lugar no paraíso, as indulgências. Depois disso, nasceu a primeira igreja protestante, fundada por Lutero no século XVI, na Alemanha. Indulgências. As indulgências, na época de Lutero, consistiam na remissão completa dos pecados cometidos pelo fiel por meio de pagamento monetário, calculado com base na posição social do indivíduo e do número e grau do pecado cometido. Igreja Luterana, a primeira igreja protestante. Luteranismo é a doutrina protestante vertente do cristianismo fundada por Lutero, que acredita que a salvação das pessoas consiste na sua fé. Dentre as crenças luteranas, a principal é a salvação pela fé. Os luteranos acreditam que a salvação é alcançada mediante as atitudes das pessoas, somado à paixão e morte de Cristo em expiação dos pecados dos homens. Uma das novidades introduzidas pelo teólogo Martinho Lutero é a possibilidade de livre interpretação da Bíblia. Igreja Anglicana. A religião anglicana surgiu em 1534 por causa do rei Henrique VIII, que queria se divorciar, o que não era permitido pelo Papa.
Ele nomeou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra e rompeu com os católicos de Roma. Simples assim. A Igreja Anglicana, fundada na Inglaterra no século XVI, tem a sua origem no protestantismo, mas traz muitos elementos da Igreja Católica. Igreja Batista. Na Igreja Batista, só os cristãos adultos, já conscientes dos seus atos, podem ser batizados, mas o ato não é obrigatório para a salvação. Para os batistas, o crente deve escolher por sua própria consciência servir a Deus. Igreja Metodista. Essa igreja foi criada por John Wesley no século XVIII. Tem a sua origem dentro da Igreja Anglicana. Ele deixou a igreja para pregar nas ruas da Inglaterra e fez vários discípulos que criaram uma nova denominação. Na doutrina metodista, a Bíblia está no centro das fontes de conhecimento teológico e foca no amor ao próximo. Calvinista. João Calvino queria uma religião com maior observância à Bíblia e princípios morais mais rígidos. Uma das doutrinas do calvinismo é a da predestinação. Alguns humanos já nascem salvos, enquanto outros não terão como se salvar, pois não foram predestinados para isso. As igrejas pentecostais. Nos Estados Unidos, surgiram movimentos com influência das igrejas batistas e metodistas. Eles acreditavam em manifestações do Espírito Santo, como a capacidade de curar doentes, de fazer milagres e de falar em línguas. Criadas a partir do século XX, alguns exemplos de igrejas pentecostais no Brasil são a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. As igrejas neopentecostais diferencia-se dos pentecostais pelos costumes mais liberais e por adotarem a teologia da prosperidade, que valoriza a riqueza material. Também creem que o diabo é o responsável por todo o mal que acontece no mundo. Neopentecostal, oriundas do movimento pentecostal, surgiram por volta dos anos 1970. Algumas igrejas neopentecostais do Brasil são a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus e Igreja Renascer em Cristo. Igreja Anabatista. Os anabatistas eram conhecidos como a ala radical da Reforma Protestante. Pacifistas, eles se recusam a portar armas, usar espadas ou até mesmo prestar serviço militar. Amish. Grupo cristão baseado nos Estados Unidos e Canadá, famoso pelo isolamento. Os Amish evitam contato com o mundo exterior. É proibido o uso de equipamentos eletrônicos como telefones e automóveis. E pratica-se o casamento interreligioso. Eles evitam a modernidade. Testemunhas de Jeová. Acreditam que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar a sua vida humana perfeita para nos resgatar. Mas não creem na divindade de Jesus Cristo e nem na Santíssima Trindade. Afirmam adorar exclusivamente a Jeová Deus. Entre alguns dos pontos polêmicos defendidos por eles está a proibição da transfusão de sangue entre os fiéis. Também não comemoram aniversários. Uma coisa todos os protestantes têm em comum: não veneram e nem intercedem a nenhum santo, nem a Maria, mãe de Jesus. As suas súplicas são feitas diretamente a Deus, sem intermediários. Santo.
Segundo os católicos e ortodoxos, não é um Deus. Para eles, os santos são pessoas que habitam o céu e vivem junto de Deus. Eles são pessoas que viveram entre os seres humanos, pessoas comuns que alcançaram o status de sagrados, porque seguiram fielmente os ensinamentos de Jesus Cristo na Terra. O fato é que há tantas religiões cristãs que tentam ligar-nos a Deus, mas a Bíblia é o elo que nos leva até Deus. Ela é mais que uma religião, ela é a religião, a verdadeira religião. Deus nos ligando a Ele através da Bíblia. O ser humano, de uma forma ou de outra, sente que existe um ser superior e tem a necessidade inerente de ligação com esse ser chamado por muitos de Deus, Javé, Jeová, Elohim, Adonai, El Shaddai e muitos outros nomes. Nós temos consciência que não conseguiremos unir-nos a Deus sozinhos e buscamos o outro para seguir conosco nessa jornada incansável pelo nosso Criador. E por causa da nossa inquietação natural, buscamos novas formas de tornar essa ligação mais forte. Em busca dessa ligação, nos juntamos e nos fragmentamos em novos grupos. Segundo a Bíblia, Deus sabe dessa nossa angústia. Por isso, Ele veio à Terra, tornando essa ligação mais forte através de Jesus Cristo. Fique conosco. Se inscreva no nosso canal e vamos juntos conhecer um pouco mais o povo de Deus que segue a Bíblia. A sua curtida também é um incentivo para a gente. Que através da leitura bíblica, Deus faça parte todos os dias da sua vida, abençoando plenamente você e a sua família. Fique com Deus. Na paz.